Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, diarista vai ser indenizada por ter sido acusada sem provas de furtar objetos do patrão. Mantida a condenação de empresa que fez trabalhadora andar sobre carvão em brasas durante treinamento motivacional. A decisão é da primeira turma do TST. Profissão, bibliotecário. O mercado de trabalho, o dia a dia na área e o que a lei garante a esse profissional. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, que é responsável por uniformizar a jurisprudência do tribunal, já tem entendimento pacificado a respeito da dispensa de trabalhadores com doenças graves. A conduta do empregador nesses casos é considerada discriminatória. Saiba mais na reportagem. Aos 12 anos de idade, depois de ter inflamações recorrentes nas articulações e uma pneumonia incomum, Silvestre descobriu que tinha lúpus, uma doença autoimune e reumática que afeta o sistema imunológico. O tratamento, feito à base de corticoide, acabou acarretando alguns problemas que o afastaram do trabalho por um período. Eu tive uma pneumonite de novo, já com o lúpus controlado, tive uma fratura na coluna em decorrência do uso do corticoide, por causa do lúpus, e tive que fazer também uma colecistectomia, que é a retirada da vesícula, tudo isso em decorrência do lúpus. Mesmo depois de ter tirado várias licenças médicas, Silvestre afirma que não foi prejudicado no trabalho e nem sofreu qualquer tipo de discriminação por conta da doença. Felizmente, no meu trabalho, o ambiente é bastante amigável e as pessoas entendem bastante a minha situação. Eu lá tenho algumas tarefas que eu não cumpro por conta do lúpus. Todo mundo me defende, fala, não, Silvestre não vai executar essa tarefa lá, pode deixar com a gente, que ele tem esse problema. Já em São Paulo, uma bancária com lúpus, que também precisou se afastar do trabalho várias vezes por conta da doença, foi demitida depois que comunicou ao banco sobre o problema de saúde. A servidora então recorreu à justiça, pedindo para ser reintegrada e alegou que a rescisão do contrato de trabalho foi discriminatória e a colocou em situação de exclusão social. Em defesa, o Itaú afirmou que a demissão foi por conta de uma reestruturação interna. Em primeira e segunda instâncias, o pedido de reintegração foi negado. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, a doença foi diagnosticada em julho de 2003 e a bancária permaneceu quase um ano no emprego até ser dispensada, o que afastaria a presunção de discriminação. O caso veio parar no Tribunal Superior do Trabalho, onde a terceira turma reformou o acórdão com base na súmula 443 do TST, que diz que presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de doença grave que suscite estigma ou preconceito. Diante da decisão, o Itaú levou o caso à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, onde o relator do recurso, o ministro Augusto César de Carvalho, manteve o entendimento da terceira turma, determinando a reintegração da bancária à empresa. Eu penso que a decisão da turma, que é uma decisão, inclusive, que teria reformado a decisão acórdão regional, a decisão da turma, ela tem fundamentos válidos, eu os endosso desde a ementa e, por essa razão, eu nego o provimento ao agravo. Casos como o da bancária, que alega ter sido demitida por discriminação, se repetem na Justiça do Trabalho. Em 2013, o TST recebeu 226 ações por dispensa discriminatória. Até agosto de 2014, já foram 136. Em um deles, uma outra bancária afirmou ter sido demitida depois de tirar uma licença de 9 meses para tratar um câncer. A empregada entrou na Justiça do Trabalho contra o Banco Itaú, pedindo o pagamento de indenização por danos morais, por sofrer perseguições da chefia. A quinta turma do TST condenou o banco ao pagamento de R$ 160 mil por danos morais.
Uma diarista dispensada sob a acusação de furto vai ser indenizada por danos morais. O patrão não conseguiu provar a culpa da empregada pelo desaparecimento de objetos de valor. A diarista foi acusada pelo patrão de furtar joias e roupas íntimas. Ele registrou um boletim de ocorrência dizendo que ela era a única pessoa que poderia ter levado os objetos. Em primeira instância, o juiz da 12ª Vara do Trabalho de Vitória negou o pedido de indenização por danos morais por entender que não houve acusação direta contra a diarista. Para o juiz, o fato do patrão ter registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dos objetos não é ilegal e está previsto no artigo 188 do Código Civil. O TRT da 17ª Região também não viu a atitude como ato ilícito e, por isso, manteve a decisão de primeira instância. A diarista recorreu ao TST alegando ter sido vítima de ato discriminatório e humilhante, já que nada foi comprovado. O caso foi parar na primeira turma, onde o relator do recurso, o ministro Hugo Scheuermann, observou que o patrão não se limitou a registrar apenas a ocorrência, mas dispensou a trabalhadora sob a alegação de que ela seria a responsável pela situação, o que, segundo o ministro, por si só, ofendeu a honra subjetiva da empregada. No processo, na sua defesa, o reclamado textualmente afirma e acusa a reclamante de ter cometido o furto de objetos de sua residência. E este furto não restou comprovado nos autos, nem a sua autoria, nem a sua materialidade. E isso faz com que uma acusação leviana leve a causar danos à honra dessa pessoa trabalhadora. E até porque a jurisprudência do TST, onde se baseia essa decisão, é de que o empregado, quando é acusado de ato de improbidade, quando isto não vem a ser comprovado de forma robusta nos autos, acaba sendo devido uma indenização porque acarreta efetivamente um dano à personalidade desse trabalhador. De acordo com este delegado, é preciso ter cautela antes de acusar o empregado sem prova. No caso, se ele não tiver prova nenhuma filmagem, nada, ele vai à delegacia e informa, fala que ele só tem uma suspeita. Ele não pode acusar já uma pessoa, porque acusar ele vai acabar incorrendo num outro crime que é a calúnia. Você não pode ficar acusando as pessoas sem a mínima prova. Então sempre é orientado, quando vai registrar a ocorrência, a que tem alguma filmagem, tem alguma testemunha que tenha visto o fato, isso é importante. A segunda turma do TST absolveu a Petrobras de indenizar um geólogo demitido por abrir uma empresa concorrente. O profissional solicitava reintegração ao emprego e indenização por danos morais, mas a justiça entendeu que ele violou o código de ética da empresa. Com mais de 30 anos de trabalho na Petrobras, o empregado foi demitido por justa causa depois de uma denúncia anônima que informou que ele e outro trabalhador aposentado criaram uma empresa concorrente que oferecia o mesmo serviço realizado por eles na Petrobras. Os empregados também foram acusados de utilizar as ferramentas de trabalho e os recursos da companhia em benefício da nova empresa. Uma comissão apurou a denúncia e comprovou que o geólogo tinha participação ativa no corpo técnico do empreendimento, inclusive com cartão de visita com o nome dele. Depois de ser dispensado, o geólogo pediu na justiça a reintegração ao emprego e indenização por danos morais. O TRT do Rio Grande do Norte negou o pedido do empregado. O entendimento foi de que a atuação do trabalhador em outra empresa violou o código de ética da Petrobras. O geólogo recorreu ao TST afirmando que a acusação se tornou pública, o que gerou grave exposição. Mas a relatora na segunda turma, a ministra Adelaide Miranda Arantes, considerou que o regional deixou claro que o trabalhador agiu em desacordo com as normas legais ao utilizar o próprio cargo para obter vantagem indevida. A prova dos autos, segundo consta em registro do acórdão recorrido, não revelou a exposição do reclamante ou vazamento de informações do procedimento administrativo, o qual foi conduzido em sigilo, inclusive em relação aos próprios colegas de trabalho do reclamante. Nessa análise, verifica-se que o quadro fático delimitado pela Corte de Origem é no sentido de que o reclamante agiu em desacordo com as normas legais e as regulamentares da empresa, não tendo sido exposto à situação vexatória ou constrangedora. Assim, mantém-se a decisão do TRT, que excluiu a indenização por danos morais. O
O ministro José Roberto Freire Pimenta acompanhou o voto da relatora, por entender que não houve exposição vexatória do empregado. A simples existência do procedimento do inquérito, do procedimento investigatório, já o teria exposto a situações vexatórias e isso seria independente. Esse aspecto foi examinado no último acórdão dos embargos de declaração, ou seja, nesse último acórdão em cumprimento da nossa determinação, e concluiu que não houve nenhuma exposição do reclamante ou vazamento de informações do procedimento administrativo, que nenhuma das testemunhas apresentadas pelo reclamante teceu qualquer declaração ou comentário sobre exposição do reclamante a situações vexatórias ou vazamento de informações do conteúdo do procedimento administrativo, e prosseguiu e disse que não é o simples fato da existência do procedimento que vai causar o dano moral. Bem ou mal, decidiu a matéria. Razão pela qual eu não vejo, na esteira do voto proferido pela eminente relatora, também não vejo aqui nova negativa de prestação jurisdicional, com todas as vênias. Por unanimidade, os ministros da segunda turma negaram o recurso do trabalhador, ficando mantida a decisão do TRT. E no próximo bloco, mantida a condenação de empresa por fazer trabalhador andar sobre carvão em brasas durante treinamento motivacional. Nós voltamos em instantes. Veja outras notícias de destaque no TST. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou a atualização da tabela de temporalidade de documentos unificada da Justiça do Trabalho. Ela é utilizada para identificar o valor primário e secundário dos documentos produzidos e recebidos pela Justiça do Trabalho e para definir os prazos de guarda. Com a nova proposta, os processos deverão ser guardados por um prazo mínimo de 5 anos, exceto aqueles que representarem relevância histórica confirmada pelas comissões de avaliação dos TRTs. E o Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizou um curso no TST para mostrar aos servidores as mudanças trazidas pelo novo plano de contas aplicado ao setor público, que vai entrar em vigor a partir de janeiro do ano que vem. O novo plano de contas, elaborado pelo Ministério da Fazenda, tem o objetivo de unificar os procedimentos de contabilidade usados pela administração pública. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba. Durante a correição, o ministro examinou as estatísticas, a celeridade e a movimentação processual, além de boas práticas adotadas pelo TRT. Uma distribuidora de medicamentos foi condenada por fazer trabalhadores andarem sobre carvão em brasas durante um treinamento motivacional. A notícia chocou os ministros da primeira turma do TST. Veja na reportagem. Motivar os empregados para melhorar os resultados nas empresas é uma prática recorrente em muitas organizações. O problema é passar dos limites no treinamento. Em Belo Horizonte, um ex-empregado da distribuidora de medicamentos Santa Cruz relatou em um processo na Justiça do Trabalho que foi obrigado pela empresa a caminhar em um corredor de 10 metros com carvão e brasas incandescentes durante um treinamento motivacional. Segundo testemunhas, outros trabalhadores também foram obrigados a caminhar no carvão e tiveram queimaduras nos pés. O TRT de Minas Gerais considerou que a empresa extrapolou os limites do bom senso e condenou a distribuidora de medicamentos a pagar uma indenização a esse trabalhador no valor de R$50 mil. Em defesa, a empresa alegou que a participação dos trabalhadores no treinamento não foi obrigatória. No TST, o relator do processo, o ministro Valmir Oliveira da Costa, disse que o acórdão do TRT deixou claro o fato ofensivo e o nexo de causalidade no processo. Considerou ainda que houve por parte do empregador desprezo pela dignidade humana. Há um campo aí um pouco cinzento das relações de trabalho em que o empregador ele extrapola do seu poder diretivo, do seu poder de organização, do seu poder disciplinar
E extrapolando esse seu direito subjetivo, ele ofende a outra parte, que é o empregado, que não pode ter a sua dignidade violada por uma conduta ilícita da empresa que causou dano moral a esse trabalhador. A turma não aceitou o agravo da empresa. Ficou mantida a condenação da distribuidora. O caso foi encaminhado para o Ministério Público do Trabalho para as devidas providências. Foi encaminhado ao Ministério do Trabalho, que inclusive estava presente o representante do Ministério Público do Trabalho, para averiguar se a empresa não cometeu algum crime contra a legislação do trabalho, um crime que atente contra os direitos da personalidade do trabalhador, o que pode ser enquadrado no Código Penal. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 4.000 compartilhamentos e cerca de 500 comentários. A Samara Marreiros escreveu: se isso é treinamento motivacional, o que eles usam como advertência? Já o Thiago Saraiva comentou que a melhoria profissional vem do querer, da força de vontade e não de um método que põe em risco a integridade física da pessoa. E por último, o comentário do Fernando Luiz. Ele diz que existem outras formas de se trabalhar aspectos motivacionais. Tudo aquilo que provoca dor ou desprazer corre o risco de danos não apenas físicos, como psicológicos. E você? Também quer dar a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Então curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, profissão bibliotecário, o mercado de trabalho, o dia a dia na área e o que a lei garante a esse profissional. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe outras notícias de destaque no TST. O TST conquistou o segundo lugar no quadro geral na 8ª Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho, que aconteceu em Maceió, Alagoas. Ao todo, foram conquistadas 23 medalhas de ouro, 18 de prata e 14 de bronze. O primeiro lugar ficou com o TRT da 7ª Região, no Ceará. A Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho tem o objetivo de estimular a prática esportiva com o intuito de alcançar benefícios para a saúde, além de promover a integração entre servidores e magistrados da Justiça do Trabalho. Durante este mês, os prédios do TST vão estar iluminados de rosa. A ação é em homenagem ao Outubro Rosa, campanha mundial de mobilização e conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. Quando identificado a tempo, a mulher tem quase 100% de chances de cura. Um carpinteiro que trabalhava em uma empresa terceirizada no Paraná vai receber hora extra pelo tempo que gastava na fila do refeitório para almoçar. Ao julgar o processo, os ministros da 4ª turma se basearam no artigo 71 da CLT. O artigo 71 da CLT diz: nos casos em que o empregado trabalha por mais de 6 horas seguidas, ele tem direito a um intervalo para repouso ou alimentação, que deve ser no mínimo de 1 e no máximo de 2 horas, com exceção dos casos em que acordo coletivo determine um período maior de descanso. O intervalo ele é do empregado. O empregado decide o que quer fazer nesse horário. Se ele quiser dormir, ele vai dormir. Se ele quiser cuidar de uma coisa particular, o que ele quiser fazer nesse intervalo é dele. A empresa não pode interferir nisso. Se houver interferência da empresa determinando o que o empregado vai fazer, ela vai pagar hora extra por isso. E é exatamente por conta da interferência de algumas empresas nesse intervalo de descanso que muitos trabalhadores procuram a justiça. Recentemente, um carpinteiro de uma empresa terceirizada que prestava serviços para a Petrobras alegou em um processo que não usufruía integralmente do intervalo de descanso a que tinha direito. Isso porque, apesar do intervalo do almoço ser de 1 hora, na verdade, ele gastava 1h30 para se deslocar e fazer a refeição.
O trabalhador contou que tinha que pegar um ônibus oferecido pela Petrobras para chegar ao restaurante, já que não era permitido aos empregados fazer o caminho a pé até o refeitório. Acontece que, como eram cerca de 300 trabalhadores, havia filas, tanto para o transporte quanto para o restaurante. Conclusão: para o almoço mesmo, sobravam apenas 20 minutos. Por isso, ele levou o caso à justiça. O TRT do Paraná determinou que a empresa terceirizada pagasse horas extras ao carpinteiro por aquele tempo que ele levava para se deslocar até o refeitório e também pelo período gasto na fila. A empresa recorreu ao TST, mas os ministros da 4ª turma não conheceram do recurso. O relator do caso, o ministro João Oreste Dallazen, explicou que o trabalhador não tinha o direito de escolher como queria usufruir do intervalo a que tinha direito, já que para almoçar era obrigado a seguir as regras da empresa. E essa imposição viola a CLT. O Brasil conta hoje com cerca de 20 mil bibliotecários, número que deve aumentar nos próximos anos. É que uma lei federal sancionada em 2010 torna obrigatória a instalação de bibliotecas em todas as escolas do país. Veja na reportagem de João Fagundes Neto um retrato dessa profissão no Brasil e o que a lei garante aos bibliotecários. Biblioteca. A palavra vem do grego, composta por outros 2 vocábulos, que significam livro e depósito. E muito antes do livro ser como ele é hoje, as civilizações antigas armazenavam informações em placas de argila, papiros e pergaminhos. Vieram diversas outras invenções. E na atualidade, uma imensidão de palavras e outros dados, até mesmo uma biblioteca inteira, pode ser armazenada em um chip como este, que cabe aqui na palma da minha mão. E quem é capaz de tornar tanta informação acessível à sociedade? Entre vários profissionais, se destaca o bibliotecário. Ele pode ser a pessoa que será o elo entre aquela informação de trabalho, entre aquela informação sobre o parlamentar que ele precisa conhecer ou que ele quer saber sobre a atuação. Ele pode saber também quais são as instituições que têm políticas públicas que podem ajudar na vida desse cidadão. Então, o bibliotecário, ele pode ser esse elo, e quando ele faz esse elo e o cidadão encontra o que ele está procurando, aí a mudança acontece. Esta é a Biblioteca Central da Universidade de Brasília. O acervo tem 1,5 milhão de peças, livros, revistas, periódicos, partituras musicais. Por aqui passam até 5.000 visitantes por dia. Tanta informação precisa ser altamente organizada e administrada para que qualquer pessoa encontre o que precisa no acervo. Por isso, o bibliotecário é tão importante em lugares assim. A lei que instituiu a profissão de bibliotecário no Brasil é de 1962 e a formação é de nível superior por meio do curso universitário de biblioteconomia. Formação que dura em média 4 anos. Além das disciplinas em sala de aula, o estágio nas bibliotecas e centros de informação também é essencial para a capacitação do estudante. Entre tantas atribuições, o profissional de biblioteconomia é capaz de catalogar acervos conforme padrões nacionais e internacionais, fazer planejamento e documentação de dados impressos, em áudio e vídeo, e ainda há novas áreas no mercado. Nós podemos trabalhar com e-commerce também, com a questão de gestão da informação em sites e em vários outros meios de acesso ao público geral que trabalha aqui precisa de comprar, consumo mesmo. O bibliotecário também desenvolve projetos sociais. Exemplo aqui em Brasília é a Mala do Livro, que leva pequenas bibliotecas a diversos pontos da cidade, como centros sociais, áreas de lazer
e de transporte público, como nesta estação do metrô. O olhar do bibliotecário é diferente do olhar do técnico que faz a seleção, que prepara o livro. Então, o bibliotecário ele já tem essa identificação, até mesmo adequar de acordo com a exigência e a necessidade do leitor. Segundo o Conselho Federal de Biblioteconomia, o piso salarial do bibliotecário é de R$ 2.052, mas a remuneração média varia de R$ 5.000 a R$ 7.000 por mês, principalmente no sudeste do país. O Brasil tem hoje cerca de 35 mil bibliotecários. Uma lei federal sancionada em 2010 torna obrigatória a instalação de bibliotecas em todas as escolas do país até o ano de 2020, e todas elas com a presença de profissionais formados. Nós estimamos que haja necessidade de pelo menos 180 mil bibliotecários para atender essa demanda. Nós precisamos de muitos profissionais para atender a demanda das bibliotecas escolares, mas também nós temos a demanda normal do mercado. Hoje, o Brasil tem 49 cursos de biblioteconomia autorizados pelo Ministério da Educação, 2 à distância. O diferencial está nas instituições que também formam o profissional para lidar com os meios digitais. A biblioteca da UNB, por exemplo, tem acesso a cerca de 50 mil revistas eletrônicas. O perfil do bibliotecário mudou. Não é aquele mais guardador de livros, que livra pó, que as pessoas brincavam, né? E que se faz a classificação. O bibliotecário de hoje, ele tem que estar antenado nas novas tecnologias de informação e estar antenado nas novas mídias, tanto impressas como eletrônicas, para ele estar atualizado em tempo real com o usuário. Emir Suaiden seguiu a carreira acadêmica e hoje tem pós-doutorado pela Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. Mesmo sendo um dos pesquisadores mais respeitados na área, Emir admite que não foi uma criança e um adolescente com o hábito de leitura. Tudo mudou ainda nos anos 60, quando aceitou o emprego de atendente de biblioteca. O que me despertou para a leitura foi entrar na biblioteca, que eu via como as pessoas que tinham uma qualidade de vida assim bem melhor e que tinham capacidade de ter um público leitor, de se transformar num público leitor. Os melhores alunos eram que tinham capacidade de leitura. Isso é que fez mais ou menos a minha mentalidade, mostrando que o acesso ao livro era fundamental para que o Brasil deixasse de ser um país terceiro mundo e passasse a ser do primeiro mundo. E o TVTST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.